Eu estava passando por uma estrada de terra quando vi algo impossível. Uma idosa desmaiada, um gato do mato enfrentando uma cobra coral. E eu entendi que se não parasse ali, não seria só a vida dela que acabaria naquele dia. Se esse vídeo chegou até você, pode ter certeza. Essa história vai tocar o seu coração e te arrepiar. Já se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de relato, e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol descia devagar atrás das serras, manchando o céu de laranja e vermelho como sangue diluído em água. Eu puxava as rédeas do cavalo preto, sentindo o couro gasto entre os dedos calejados. A poeira subia dos cascos e grudava na minha pele, misturada ao suor que não secava nem com o vento. O calor do dia ainda pesava no ar, mesmo com a tarde morrendo. A estrada de terra batida se estendia à minha frente, estreita e irregular, cortando a paisagem seca como uma veia exposta. Aquela não era a estrada que eu costumava usar. Meu caminho habitual ficava 3 quilômetros mais ao norte, passando pela porteira principal da fazenda, seguindo pela cerca velha até a casa. Mas naquele dia, algo tinha me empurrado para outro lado. Não saberia dizer o quê. Talvez o cansaço. Talvez o tédio de repetir os mesmos gestos, os mesmos caminhos, os mesmos pensamentos vazios. Talvez apenas a necessidade de sentir que ainda podia escolher algo, mesmo que fosse só uma rota diferente para voltar para casa. O cavalo preto avançava com passos firmes e tranquilos, acostumado ao peso do meu corpo e ao ritmo lento das jornadas. Ele era um animal de confiança, comprado há quase 8 anos, pouco antes de ela adoecer. Lembrava do dia em que o trouxe para casa, ainda jovem, cheio de energia. Ela tinha rido ao ver o bicho relinchar e bater os cascos no chão de terra batida do curral. Disse que ele parecia bravo, mas que eu saberia domá-lo. E ela tinha razão, como sempre. O cavalo e eu nos entendíamos sem palavras. Ele sabia quando eu estava inquieto, quando o silêncio pesava demais, quando eu precisava cavalgar sem destino só para não enlouquecer dentro daquela casa vazia. Fazia 5 anos que ela tinha partido. 5 anos desde que o câncer a levou, devagar, queimando por dentro como um fogo invisível que nenhum remédio conseguiu apagar. Eu tinha feito tudo o que podia. Levei ela nos médicos da cidade, depois nos médicos da capital, gastei as economias, vendi parte do gado, troquei promessas com Deus, mas nada adiantou. Ela foi se apagando na minha frente, e eu fiquei ali, impotente, vendo a mulher que eu amava virar sombra, virar lembrança, virar ausência. Depois do enterro, a casa ficou silenciosa demais. Os objetos dela continuavam nos mesmos lugares. O pente de madeira na penteadeira, o avental pendurado atrás da porta da cozinha, as panelas que ela usava para fazer a comida que eu não sabia mais temperar direito. Eu tentei mexer em algumas coisas no começo, arrumar, guardar, mas cada movimento parecia uma traição. Então deixei tudo como estava. A casa virou um museu da vida que eu tinha perdido. E eu continuei. Acordava antes do sol nascer, bebia o café preto e amargo que preparava sem pensar, montava no cavalo e ia cuidar do que restava da fazenda. O trabalho era mecânico, automático. Consertar cerca, verificar o gado, limpar o bebedouro, voltar para casa, comer alguma coisa, dormir, acordar, repetir. Os dias se misturavam uns nos outros como água suja correndo para o mesmo buraco. Eu não tinha amigos de verdade. Os vizinhos mais próximos moravam a quilômetros de distância e os poucos que apareciam de vez em quando vinham só para trocar informação sobre preço de boi ou comentar sobre a seca. Ninguém perguntava como eu estava. Ninguém queria saber. E eu também não perguntava. No fundo, era mais fácil assim. Cada conversa era um esforço. Cada palavra que eu tinha que dizer parecia raspar na garganta. Mas naquela tarde, cavalgando por aquela estrada que eu nunca usava, algo diferente aconteceu. Uma sensação estranha começou a crescer no meu peito, como um aperto lento que não doía, mas incomodava. Olhei ao redor, procurando alguma coisa fora do lugar,
mas tudo parecia normal. O capim seco, as árvores retorcidas pelo vento, o céu avermelhado, o cheiro de terra quente misturado com o suor do cavalo. Ainda assim, o aperto continuava. Era como se algo invisível estivesse me puxando para a frente, me dizendo que eu precisava continuar naquela direção, que havia algo esperando por mim mais adiante. Pensei em voltar. Pensei em dar meia volta e seguir pela estrada de sempre, mas não consegui. Minha mão não puxou as rédeas. Meus calcanhares apertaram levemente os flancos do cavalo, e ele seguiu em frente. As cigarras cantavam alto, um som monótono que preenchia o ar quente. O vento tinha parado completamente, e o mundo parecia suspenso, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Eu sentia o suor escorrer pelas costas, grudando a camisa velha na pele. O chapéu de couro protegia meu rosto do sol, que ainda resistia no horizonte, lançando sombras compridas sobre a estrada. Foi então que vi. No começo, pensei que fosse um animal morto, algo escuro jogado no meio da estrada, imóvel. Puxei as rédeas instintivamente, fazendo o cavalo diminuir o passo. Meus olhos se estreitaram, tentando enxergar melhor através da luz alaranjada que distorcia as formas. O cavalo bufou, inquieto, como se sentisse algo que eu ainda não conseguia identificar. Continuei me aproximando devagar, com o coração começando a bater mais rápido, sem que eu entendesse o motivo. E então vi com clareza. Não era um animal morto, era uma pessoa. Uma mulher idosa, caída de lado no chão de terra batida, com os braços dobrados de forma estranha, a roupa rasgada e suja, o cabelo grisalho espalhado ao redor da cabeça como uma auréola de poeira. Ela estava imóvel e, por um segundo terrível, pensei que estivesse morta. Mas não era só isso que me fez congelar. Ao lado dela, a poucos metros de distância, havia um gato do mato, um animal selvagem, de porte médio, com pelagem manchada e músculos tensos. Ele estava parado, na posição de ataque, o corpo arqueado, as orelhas coladas para trás, os dentes à mostra. E diante dele, enrolada e levantando a cabeça em movimentos lentos e ameaçadores, estava uma cobra coral. As cores vibrantes da serpente, vermelho, preto, amarelo, brilhavam sob a luz do fim de tarde, como um aviso pintado pela própria natureza. A cobra se movia em ondas, a língua bifurcada saindo e entrando da boca, calculando a distância entre ela e a mulher caída. O gato do mato não recuava. Ele se mantinha firme entre a cobra e a idosa, como se estivesse protegendo algo precioso. Eu nunca tinha visto nada igual. Gatos do mato eram animais solitários, arredios, que fugiam ao menor sinal de presença humana. E cobras corais, embora letais, geralmente evitavam confrontos. Mas ali, naquela estrada esquecida, os dois se enfrentavam como se o mundo tivesse parado só para testemunhar aquele momento impossível. Desmontei do cavalo com cuidado, segurando as rédeas com força para que ele não se assustasse. Meu coração batia forte agora, martelando no peito como se quisesse sair. Dei um passo à frente, e o gato do mato virou a cabeça na minha direção. Nossos olhos se encontraram por um instante breve, mas intenso. E então, como se tivesse cumprido sua missão, o animal recuou. Devagar, sem tirar os olhos da cobra, ele se afastou e desapareceu no mato, deixando apenas o farfalhar das folhas secas como prova de que tinha estado ali. A cobra hesitou. Ergueu a cabeça mais alto, como se estivesse medindo se eu era uma ameaça. Peguei um galho seco que estava caído perto de mim e avancei, fazendo barulho com os pés na terra. A cobra recuou, deslizando para o lado da estrada, e sumiu entre as pedras e o capim. Só então eu me aproximei da mulher. Ajoelhei ao lado dela, sentindo os joelhos afundarem na poeira quente. Coloquei a mão no pescoço dela, procurando o pulso. Estava fraco, irregular, mas estava lá. Ela estava viva. Virei o corpo dela com cuidado, tentando não machucá-la mais do que já estava. Foi então que vi as marcas.
Havia hematomas nos braços, arranhões profundos nas pernas e um corte feio na testa que tinha sangrado e secado em crostas escuras. A roupa estava rasgada em vários lugares e os pés descalços estavam inchados, cobertos de feridas abertas. Ela não tinha simplesmente desmaiado. Ela tinha caminhado, fugido, arrastado o corpo até não aguentar mais. Olhei ao redor, procurando sinais de onde ela poderia ter vindo, mas não havia nada, só a estrada vazia, o mato seco, o silêncio pesado. Como ela tinha chegado ali? De onde vinha? E por que um gato do mato tinha ficado protegendo ela? Peguei minha cantil e molhei os lábios rachados dela com um pouco de água. Ela gemeu baixinho, mas não acordou. Sabia que precisava tirá-la dali. O sol estava quase sumindo, e a noite no sertão era fria e cheia de bichos perigosos. Carreguei a mulher nos braços. Ela era leve demais, quase sem peso, como se já tivesse sido consumida por dentro, e a coloquei com cuidado na frente da sela. Montei atrás, segurando as rédeas com uma mão e o corpo frágil dela com a outra. O cavalo preto entendeu, sem que eu precisasse falar. Ele começou a andar devagar, firme, levando aquela carga inesperada de volta para a fazenda. E enquanto cavalgávamos pela estrada que eu nunca usava, senti que algo tinha mudado. Aquilo não tinha sido acaso, tinha sido um aviso. E também uma escolha. Se eu tivesse seguido em frente, aquela mulher teria morrido ali, sozinha, na poeira, sob o céu indiferente. Mas eu parei, e agora minha vida nunca mais seria a mesma. A noite caiu rápido, como sempre cai no sertão. Um momento o céu ainda guardava um resto de luz alaranjada. No outro já era negro completo, salpicado de estrelas que pareciam furos numa cortina velha. O caminho de volta para casa era longo, e cada passo do cavalo preto soava alto demais no silêncio. Eu segurava o corpo da mulher com um braço, sentindo o peso leve demais, quase irreal, como se estivesse carregando um pássaro de asas quebradas. Ela ainda não tinha acordado. A respiração continuava fraca, irregular, às vezes sumindo por segundos inteiros antes de voltar num suspiro áspero. Encostei minha mão na testa dela e senti a pele quente, febril. Não era bom sinal. Precisava chegar logo em casa, limpar os ferimentos, dar água, talvez chamar alguém da cidade se a situação piorasse. Mas quem? Eu não tinha telefone. O vizinho mais próximo morava a 7 quilômetros, e médico, o posto de saúde, ficava a 23 quilômetros de estrada de chão batido. Apertei as rédeas com mais força e dei um leve toque nos flancos do cavalo. Ele acelerou o passo, compreendendo a urgência mesmo sem eu precisar falar. Os cascos batiam no chão seco, levantando pequenas nuvens de poeira que brilhavam prateadas sob a luz da lua. O vento da noite começou a soprar, trazendo o cheiro de terra, de mato, de algo distante que eu não conseguia identificar. Talvez chuva vindo de longe, talvez apenas a umidade do orvalho começando a se formar. Olhei para baixo, para o rosto da mulher apoiado no meu braço. Mesmo no escuro, dava para ver que ela era velha, muito velha. As rugas profundas marcavam o rosto como sulcos abertos pela vida, e os cabelos grisalhos estavam embaraçados, cheios de folhas secas e gravetos. Mas havia algo naquele rosto que me incomodava. Não era só o cansaço ou a dor, era o medo. Mesmo desmaiada, mesmo longe de qualquer consciência, aquele rosto carregava medo. Por que ela estava naquela estrada? De onde vinha? E principalmente de quem estava fugindo, porque estava fugindo. Disso eu não tinha dúvida. Ninguém chega naquele estado com aquelas marcas no corpo sem estar fugindo de alguma coisa, ou de alguém. A fazenda apareceu no horizonte como uma mancha escura contra o céu estrelado. A casa era simples, de alvenaria velha, com telhado de barro e varanda de madeira que rangia ao vento. Não havia luz elétrica. Nunca tinha tido. Eu usava lampião a querosene e velas quando a noite chegava. A cozinha ficava nos fundos, com um fogão a lenha que eu raramente acendia desde que ela tinha partido.
A maior parte do tempo eu comia coisas frias, sem graça, apenas para encher o estômago e continuar vivendo. Parei o cavalo preto na frente da varanda e desmontei com cuidado, segurando a mulher nos braços. Ela pesava tão pouco que por um momento me assustei, pensando que já tivesse morrido. Mas então senti a respiração fraca no meu pescoço, quente e irregular, e soube que ainda havia vida ali. Pouca, mas havia. Empurrei a porta com o ombro. Nunca trancava, não havia motivo. E entrei na casa escura. O cheiro de mofo e poeira me atingiu como sempre, misturado ao cheiro velho de madeira e couro. Levei a mulher até o quarto de hóspedes, um cômodo pequeno que ficava ao lado da cozinha e que não era usado há anos. A cama estava coberta por um lençol empoeirado, mas era melhor que o chão. Deitei ela com cuidado, ajeitando a cabeça no travesseiro fino. Acendi o lampião, que ficava na mesinha ao lado, e a luz amarelada encheu o quarto, revelando com mais clareza o estado dela. Era pior do que eu tinha imaginado. Os hematomas se espalhavam pelos braços e pernas em tons de roxo, amarelo e verde. Marcas antigas misturadas com marcas novas. Os arranhões eram profundos, alguns ainda sangrando levemente. O corte na testa era feio, precisava ser limpo. Mas o que mais me chamou a atenção foram as marcas nos pulsos. Círculos vermelhos, em carne viva, como se tivessem sido amarrados com força. Amarrados e puxados, amarrados e arrastados. Senti algo subir pela garganta, uma mistura de raiva e náusea. Quem fazia isso com uma velha? Quem amarrava uma mulher daquela idade e a machucava até ela fugir pelo mato, descalça, sem rumo? Fui até a cozinha buscar água, panos limpos e o vidro de álcool que eu guardava para emergências. Voltei e comecei a limpar os ferimentos, um por um, com cuidado para não machucá-la mais. Ela gemeu algumas vezes, o corpo se contraindo quando o álcool tocava as feridas abertas, mas não acordou. Limpei o corte na testa. Passei um pano úmido no rosto sujo de poeira e sangue seco e cobri ela com um cobertor velho que eu tinha guardado no armário. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei olhando para aquele rosto marcado pelo sofrimento. Quem era ela? Tinha família? Filhos? Alguém estava procurando por ela naquele exato momento? Ou alguém estava procurando para machucá-la mais? O pensamento me gelou. Pela primeira vez, desde que tinha encontrado a mulher na estrada, entendi o que tinha feito. Não tinha apenas socorrido alguém, tinha me colocado no meio de algo que eu não entendia, algo perigoso, algo que poderia me atingir também. Levantei e fui até a janela do quarto, olhando para fora através da cortina rasgada. A noite estava quieta, sem movimento, sem som, além do canto distante de algum inseto e do vento passando pelos eucaliptos que cercavam a casa. Mas agora aquele silêncio me parecia diferente, pesado, ameaçador. E se alguém viesse atrás dela? E se quem quer que tivesse feito aquilo aparecesse na minha porta, procurando, exigindo que eu devolvesse a mulher? Voltei para a cadeira e me sentei pesado, passando as mãos pelo rosto cansado. Fazia anos que eu não me envolvia com nada além da fazenda e da minha solidão. Fazia anos que eu tinha desistido de sentir qualquer coisa além de cansaço e vazio. Mas agora, ali, naquela noite escura, com uma mulher quase morta na minha casa, eu senti medo. Medo de que alguém viesse. Medo de não saber o que fazer. Medo de ter cometido um erro ao trazê-la para casa. Mas mesmo com o medo, mesmo com a incerteza, eu sabia que não poderia ter feito diferente. Se tivesse deixado ela na estrada, ela estaria morta agora, devorada por animais, pelo sol, pela própria fraqueza. Não, eu tinha feito a coisa certa, tinha que acreditar nisso. Fiquei ali sentado, observando o peito dela subir e descer lentamente, ouvindo a respiração fraca que lutava para continuar. As horas passaram devagar, arrastadas, e o cansaço começou a pesar nas minhas pálpebras. Mas eu não conseguia dormir.
Cada barulho lá fora me fazia levantar, ir até a janela, espreitar a escuridão procurando por sombras que não estavam lá. Devia ser quase meia-noite quando ela se mexeu pela primeira vez. Um gemido baixo saiu da garganta dela e o corpo se contorceu sob o cobertor. Levantei rápido da cadeira e me aproximei da cama. Os olhos dela começaram a se mover sob as pálpebras fechadas, como se estivesse tendo um pesadelo. Não, não. A voz saiu fraca, quebrada, quase inaudível. Por favor, deixe eu ir. Coloquei a mão no ombro dela com cuidado, tentando acalmá-la sem assustá-la mais. Calma, a senhora está segura agora. Ninguém vai machucar a senhora. Os olhos dela se abriram de repente, arregalados, cheios de pânico. Ela tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta no travesseiro, ofegante, olhando para mim como se eu fosse uma ameaça. Quem é o senhor? Onde eu tô? Eu te encontrei na estrada. A senhora estava desmaiada. Eu trouxe a senhora para minha casa. Está segura aqui. Ela me olhou por um longo momento, os olhos ainda cheios de medo. Mas aos poucos, alguma coisa naquele olhar começou a mudar. Reconhecimento. Compreensão. E então, lágrimas. Lágrimas silenciosas que escorreram pelo rosto enrugado, molhando o travesseiro velho. Ele vai me encontrar. A voz dela era um sussurro rouco, quebrado pelo medo e pela exaustão. Ele sempre me encontra. Senti meu estômago se apertar. Sentei na beirada da cama, mantendo a voz calma, baixa. Quem vai te encontrar? Quem fez isso com a senhora? Ela fechou os olhos com força, como se tentar responder fosse doloroso demais. As mãos tremiam sob o cobertor e o corpo inteiro parecia estar se recolhendo, tentando desaparecer. Meu filho. A voz saiu num fio, carregada de vergonha e tristeza. Meu próprio filho. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas como chumbo. Eu não disse nada, só esperei. E então, devagar, aos poucos, ela começou a contar. Contou sobre o filho que tinha mudado depois da morte da esposa, sobre a bebida, sobre a raiva que crescia a cada dia, sobre como ele começou a culpá-la por tudo, a tratá-la como um fardo, como um problema que precisava ser resolvido. Contou sobre as vezes que ele batia nela, trancava ela no quarto, amarrava os pulsos quando ela tentava fugir. Contou sobre os vizinhos que fingiam não ver, sobre os conhecidos que olhavam para o outro lado, sobre o silêncio que permitia que aquilo continuasse acontecendo. E contou sobre a fuga, sobre como naquela manhã ele tinha saído para a cidade e deixado ela trancada como sempre. Mas dessa vez ela tinha conseguido quebrar a tranca da janela. Tinha fugido descalça, sem nada, apenas com a roupa do corpo e o desespero de quem sabe que não tem mais nada a perder. Tinha caminhado durante horas, sem rumo, apenas querendo se afastar, apenas querendo sumir. Até que o corpo não aguentou mais e ela caiu naquela estrada esquecida, esperando a morte chegar. Quando ela terminou de falar, o silêncio voltou a preencher o quarto. Eu não sabia o que dizer. Não havia palavras para aquilo, apenas raiva, raiva profunda, antiga, do tipo que queima por dentro. Ele vai vir atrás da senhora? Ela assentiu devagar, os olhos ainda fechados. Ele não desiste, nunca desiste. Levantei da cama e fui até a janela novamente. Olhei para a escuridão lá fora, para a estrada vazia que cortava a fazenda, e senti algo que eu não sentia há muito tempo. Medo, sim, mas também determinação. Se ele viesse, eu estaria esperando. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de cinza antes de explodir em tons de laranja e rosa. Eu não tinha dormido. Passei a noite inteira sentado na varanda, com a espingarda velha apoiada no colo e os olhos fixos na estrada de terra que levava até a fazenda. Cada som me fazia endurecer. O vento balançando os galhos secos, o miado distante de algum gato do mato, o estalar de madeira da casa se ajeitando ao frio da madrugada. A mulher tinha voltado a dormir, depois de contar sua história. Um sono pesado, exausto, cheio de tremores e gemidos abafados. Várias vezes durante a noite eu tinha entrado no quarto para verificar se ela ainda respirava, se o peito ainda subia e descia naquele ritmo frágil e irregular.
Cada vez que eu via o movimento, sentia um alívio pequeno, mas real. Agora, com a luz do dia clareando o mundo, eu podia ver melhor o estado da fazenda. A cerca precisava de conserto em 3 pontos diferentes. O curral estava vazio. Tinha vendido o último lote de gado 2 meses atrás e ainda não tinha comprado mais. O bebedouro estava rachado. A casa parecia ainda mais velha sob a luz crua da manhã, com a tinta descascada, as janelas empoeiradas, o telhado com telhas faltando em alguns lugares. Era uma fazenda moribunda, assim como eu. Mas naquele momento, olhando para a estrada vazia e segurando a espingarda, eu me senti mais vivo do que tinha me sentido em 5 anos. Talvez fosse o medo, talvez fosse a raiva, ou talvez fosse apenas o fato de ter algo pelo que ficar alerta, algo que exigia que eu estivesse presente, acordado, atento. Levantei da cadeira de balanço que rangia a cada movimento e entrei na casa. O cheiro de café velho e mofo me recebeu como sempre. Fui até a cozinha e acendi o fogão a lenha, colocando água para ferver. Enquanto esperava, olhei ao redor do cômodo que tinha sido o coração da casa quando ela estava viva. As panelas enferrujadas penduradas na parede. A mesa de madeira manchada pelo tempo. O armário com portas tortas onde guardávamos a louça simples, pratos fundos, canecas de alumínio, talheres desemparelhados. Tudo estava coberto por uma camada fina de poeira que eu nunca me preocupava em limpar. Para quê? Eu era só eu. E eu não me importava com poeira, mas agora tinha outra pessoa na casa. Uma pessoa que precisava de cuidado, de comida, de proteção. Preparei o café preto e forte, do jeito que sempre fazia, e cortei um pedaço de pão velho que estava na lata. Não era grande coisa, mas era o que tinha. Coloquei tudo numa bandeja improvisada, uma tábua de madeira velha, e levei até o quarto. A mulher estava acordada, olhava para o teto com os olhos vidrados, perdidos em algum lugar distante. Quando entrei, ela virou a cabeça devagar e me olhou com aquele mesmo medo de antes, mas agora misturado com algo que parecia gratidão. "Bom dia", eu disse, mantendo a voz baixa. Coloquei a bandeja na mesinha ao lado da cama. Trouxe café e pão. Não é muito, mas é o que tenho. Ela tentou se sentar, mas o corpo doía demais. Grunhiu de dor e desistiu, caindo de volta no travesseiro. Aproximei-me e a ajudei, colocando meu braço atrás das costas dela e erguendo-a com cuidado. Era como levantar um pássaro ferido, leve demais, frágil demais. "Obrigada." A voz saiu rouca, quase sumindo. "O senhor não precisava..." "Precisava sim." Ofereci a caneca de café e ela segurou com as 2 mãos trêmulas, levando até os lábios rachados. Bebeu devagar, fazendo careta com o gosto amargo, mas bebeu. Depois, mordeu um pedaço pequeno do pão e mastigou lentamente, como se até isso fosse um esforço imenso. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei observando enquanto ela comia. O rosto dela estava menos inchado, mas as marcas continuavam ali. Hematomas roxos, arranhões vermelhos, o corte na testa começando a formar uma crosta grossa. "Como a senhora está se sentindo?" Ela olhou para mim com aqueles olhos cansados que tinham visto coisas demais. "Viva. Não sei como, mas viva. Isso é bom." Ela terminou de comer o pouco que conseguiu e devolveu a caneca para a bandeja. Respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. "O senhor não deveria ter me trazido aqui. Não tinha outra escolha." "Tinha sim. Podia ter passado direto, fingido que não viu." Balancei a cabeça devagar. Não, não podia. Ela me olhou por um longo momento, e algo no olhar dela mudou. Era como se estivesse tentando entender quem eu era, por que eu tinha parado, por que eu me importava. "Ele vai vir", ela disse, e a voz estava carregada de certeza. "Meu filho, ele vai descobrir que eu fugi, vai procurar, e quando ele encontrar..." A voz dela falhou, engasgada pelo medo. "E quando ele encontrar, eu vou estar aqui. O senhor não entende. Ele não é só violento, ele é persistente. Ele não desiste, nunca desistiu de nada na vida.
Se ele achar que alguém me ajudou, que alguém me escondeu, eu não vou devolver a senhora para ele. As palavras saíram firmes, sem hesitação, e me surpreenderam. Fazia tanto tempo que eu não tomava uma decisão assim, tão clara, tão definitiva. Fazia tanto tempo que eu apenas existia, flutuando de um dia para o outro, sem propósito, sem direção. Mas agora tinha uma direção: proteger aquela mulher. Ela começou a chorar de novo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto machucado. Não disse mais nada. Apenas chorou, e eu deixei. Às vezes choro era a única coisa que restava. Depois de alguns minutos, ela se acalmou e fechou os olhos, caindo num sono inquieto. Peguei a bandeja e voltei para a cozinha. Lavei a caneca e o prato na bacia velha, usando a água fria do barril que ficava nos fundos da casa. Meus movimentos eram automáticos, mas minha cabeça fervilhava com pensamentos. Ele vai vir. Sabia que ela tinha razão. Filhos assim não desistiam. Homens assim não deixavam as coisas simplesmente irem embora. Ele viria procurar. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez daqui a uma semana. Mas viria. E quando viesse, o que eu faria? Olhei para a espingarda apoiada na parede perto da porta. Era uma arma velha, de 2 canos, que eu usava para espantar cobra e às vezes caçar alguma coisa para comer. Não tinha disparado ela em meses. Nem sabia se ainda funcionava direito. Mas se fosse necessário, eu usaria. A manhã se arrastou devagar. Fui até o curral e verifiquei o cavalo preto, que estava comendo capim seco sem pressa. Acariciei o pescoço dele, sentindo os músculos fortes sob a pelagem lisa. Ele virou a cabeça e me olhou com aqueles olhos escuros e inteligentes, como se soubesse que algo tinha mudado. A gente vai ter que ficar alerta, companheiro. Falei baixo, mais para mim mesmo do que para ele. Talvez venha problema. O cavalo bufou e voltou a comer. Passei o resto da manhã consertando a cerca mais próxima da casa, mas meus olhos sempre voltavam para a estrada. Cada nuvem de poeira no horizonte me fazia largar o alicate e correr até a espingarda. Mas era sempre só o vento, sempre só o vazio. Ao meio-dia, voltei para dentro e preparei uma sopa simples com batata, cenoura e um pedaço de carne seca que eu tinha guardado. Levei para a mulher, que estava acordada de novo, olhando pela janela pequena do quarto. "O que a senhora está vendo?" perguntei, colocando a tigela fumegante na mesinha. "Nada, só olhando. Faz tanto tempo que eu não via o céu sem ter medo." Entendi o que ela quis dizer. Quando você vive sob o controle de alguém, até o céu parece uma prisão. Ela comeu a sopa devagar e dessa vez conseguiu terminar quase tudo. Era bom sinal. O corpo estava reagindo, tentando se recuperar. "Como é seu nome?" perguntei. Percebi que ainda não sabia. Não tinha perguntado. Tinha sido tudo tão rápido, tão urgente. Aparecida, mas todo mundo sempre me chamou de Cida. "Prazer, dona Cida. Eu sou João Batista." Ela esboçou algo que quase parecia um sorriso. João Batista, nome de santo. Minha mãe era religiosa. A minha também. E quase sorriso desapareceu. Ela sempre dizia que Deus cuida dos seus. Mas quando eu precisei, quando eu rezei, quando eu implorei, a voz falhou de novo. "Às vezes Deus trabalha de formas estranhas", eu disse, sem muita convicção. Fazia tempo que eu não pensava em Deus. Desde que ela tinha morrido, minha fé tinha virado cinza. "O senhor acredita mesmo nisso?" Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Não sei. Mas tem uma coisa que eu sei. Aquele gato do mato ficou entre a senhora e aquela cobra até eu chegar. Isso não é normal. Isso não é natural. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. Eu lembro disso. Achei que tinha sido um sonho. Mas foi real? Foi. Então talvez... A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. Talvez Deus ainda está vendo. Não respondi. Apenas peguei a tigela vazia e saí do quarto. O resto do dia passou numa tensão constante. Cada barulho era uma ameaça potencial. Cada sombra era um perigo.
Preparei a espingarra, verifiquei a munição, coloquei tudo ao alcance da mão. Quando a noite caiu de novo, voltei para a varanda com a arma no colo, pronto para mais uma vigília. E enquanto o mundo escurecia ao meu redor, uma certeza crescia dentro de mim. Eu tinha cruzado uma linha, tinha feito uma escolha, e agora não havia volta. Se ele viesse, eu estaria esperando. O terceiro dia amanheceu coberto de nuvens pesadas que se arrastavam pelo céu como animais feridos. O ar estava carregado, úmido, prenunciando chuva que teimava em não cair. Eu tinha passado mais uma noite na varanda, cochilando em intervalos curtos, sempre acordando ao menor ruído. Meu corpo doía da postura rígida, dos músculos sempre tensos, da espera sem fim. Dona Cida estava melhor. Conseguia se sentar sozinha agora e até tinha caminhado alguns passos pelo quarto, apoiando-se nas paredes. As feridas começavam a cicatrizar. Os hematomas mudavam de cor, passando do roxo escuro para o amarelo esverdeado. Mas os olhos continuavam assustados, sempre voltando para a janela, sempre esperando ver alguém surgir na estrada. Preparei café da manhã. Ovos que tinha comprado na última ida à cidade, pão que eu mesmo tinha tentado fazer e ficou duro como pedra, mas era comestível, e levei para o quarto. Ela agradeceu com um aceno de cabeça e começou a comer devagar, mastigando com cuidado, como se cada mordida exigisse toda sua concentração. "O senhor não pode ficar acordado a noite inteira", ela disse de repente, sem tirar os olhos do prato. "Vai adoecer." "Tô bem." "Não tá não, eu vejo." Os olhos fundos, as mãos tremendo. "O senhor precisa descansar." "Vou descansar quando tiver certeza que ninguém vai aparecer." Ela parou de comer e me olhou diretamente. "E quando isso vai ser? Daqui uma semana? Um mês? O senhor vai passar o resto da vida esperando?" Não respondi porque não tinha resposta. Ela tinha razão, mas admitir isso não mudava nada. Eu não conseguiria dormir sabendo que a qualquer momento alguém poderia invadir a fazenda procurando por ela. "Me conta sobre a sua esposa", Dona Cida disse de repente, mudando de assunto. A pergunta me pegou desprevenido. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre ela. Fazia tanto tempo que eu evitava até pensar nela, porque pensar era deixar a dor voltar, e a dor era grande demais. "Por que quer saber?" "Porque eu vejo. A casa ainda tem as coisas dela. O pente na penteadeira, o avental na porta, a cadeira perto do fogão que ninguém usa. A senhora ainda mora aqui, só que como fantasma." Senti algo apertar no peito. Era verdade. Tudo o que ela tinha dito era verdade. Ela se chamava Maria, Maria das Graças. As palavras saíram devagar, como se estivessem enferrujadas pelo desuso. A gente se conheceu numa festa na cidade quando eu tinha 22 anos. Ela tinha 19. Dançamos a noite inteira e no fim eu pedi para casar. Ela riu, achou que eu estava brincando, mas eu não estava. Dona Cida sorriu um pouco, um sorriso triste, mas genuíno. E ela aceitou? Demorou 3 meses, mas aceitou. Respirei fundo, sentindo a memória vir à tona como água brotando de um poço seco. A gente casou na igreja do povoado, sem muita festa, sem muito dinheiro. Viemos morar aqui, nessa fazenda que era do meu pai. Construímos tudo juntos. A cerca, o curral, os canteiros que ela fazia questão de plantar com flores, mesmo sabendo que o sol ia matar metade delas. Vocês foram felizes? Fomos. A palavra saiu com peso. Muito felizes. Ela ria fácil, sabia encontrar graça até nas coisas ruins. Quando a seca matava as plantações, ela dizia que era porque Deus queria que a gente descansasse. Quando o gado adoecia, ela fazia chá e rezava, e às vezes os bichos melhoravam mesmo. Ela tinha uma fé que eu nunca tive. E o que aconteceu? Fiquei em silêncio por um longo momento, olhando para minhas mãos calejadas, para as unhas sujas de terra que eu nunca me preocupava em limpar direito. Câncer. Começou na mama, depois espalhou. Eu fiz tudo o que pude.
Levei ela nos médicos, vendi gado, pedi dinheiro emprestado, mas não adiantou. Ela sofreu muito nos últimos meses. Tinha dia que ela não conseguia nem levantar da cama, e eu ficava ali, segurando a mão dela, sem saber o que fazer, sem poder fazer nada. A voz falhou, e eu precisei parar. Dona Cida não disse nada, apenas esperou, respeitando o silêncio. No último dia, ela me pediu uma coisa. Pediu para eu não desistir, para eu continuar vivendo, para eu não deixar a fazenda morrer junto com ela. Eu prometi, mas não consegui cumprir. Olhei ao redor do quarto empoeirado, da casa que estava desmoronando aos poucos. Eu continuo vivo, mas não estou vivendo, só existindo. E agora? A voz dela era suave, sem julgamento. O que vai fazer? Não sei. Eu acho que sabe, sim. Ela inclinou a cabeça, me estudando com aqueles olhos cansados, mas sábios. O Senhor me trouxe para cá, me cuidou, tá me protegendo. Isso é viver, João. Isso é escolher. A senhora que o Senhor amava, ela ia ficar orgulhosa. Senti os olhos arderem. Fazia tanto tempo que eu não chorava. Tanto tempo que eu mantinha tudo trancado dentro do peito, apodrecendo, virando algo duro e amargo. Mas ali, naquele momento, diante daquela mulher que eu mal conhecia, mas que de alguma forma me enxergava melhor do que eu mesmo, algo rachou. Eu sinto falta dela todo dia, eu disse, e a voz saiu quebrada. Todo maldito dia. Acordo e por um segundo esqueço que ela se foi. Aí a realidade bate e é como morrer de novo. Eu não sei como continuar sem ela. Ninguém sabe. Dona Cida estendeu a mão e tocou a minha. Aquele toque leve, frágil, mas real. A gente só vai. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. E às vezes Deus coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que ainda vale a pena. Ficamos assim por um momento em silêncio, apenas com aquele toque conectando duas pessoas quebradas, dois sobreviventes de tragédias diferentes, mas igualmente devastadoras. Então ela soltou minha mão e voltou a comer. E eu me levantei, limpei os olhos com as costas da mão suja e saí do quarto antes que ela visse que eu estava chorando de verdade. Fui até a varanda e acendi um cigarro velho que tinha guardado numa lata enferrujada. Não fumava há anos, mas naquele momento precisava de algo para fazer com as mãos, algo para ocupar a boca que queria gritar. O céu continuava pesado, as nuvens cada vez mais escuras. O vento tinha mudado de direção, vindo agora do norte, trazendo o cheiro forte de chuva. Relâmpagos começaram a piscar no horizonte distante, sem som ainda, apenas clarões brancos que iluminavam o mundo por frações de segundo. Fumei o cigarro até o fim, deixando a fumaça queimar minha garganta, e fiquei ali parado, olhando para a estrada vazia, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Foi então que vi uma nuvem de poeira ao longe subindo da estrada, pequena no começo, mas crescendo. Alguém estava vindo, meu corpo inteiro enrijeceu. Joguei a ponta do cigarro no chão e a esmaguei com a bota. Peguei a espingarda que estava apoiada na parede e verifiquei a munição. 2 cartuchos. Era o que tinha. A nuvem de poeira se aproximava devagar, mas constante. Dava para ouvir o barulho de um motor velho, roncando e falhando. Uma caminhonete. Velha, pelo som. Sozinha. Entrei na casa rápido e fui até o quarto. Dona Cida, alguém tá vindo. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam e ela caiu sentada de volta na cama. É ele, eu sei que é ele. A senhora não sabe, pode ser qualquer um. Não, é ele, eu sinto. Fica aqui, não sai desse quarto e não faz barulho. Voltei para a varanda, fechando a porta da casa atrás de mim. Posicionei-me na frente da casa, segurando a espingarda com firmeza, tentando controlar a respiração que estava acelerada, o coração que martelava no peito. A caminhonete apareceu na curva da estrada. Era velha mesmo, azul desbotada, com a lataria amassada em vários lugares e o para-brisa rachado. Reduziu a velocidade quando viu a fazenda e parou a uns 20 metros da casa. O motor morreu com um último ronco doente.
A porta rangeu ao se abrir e um homem desceu. Era alto, forte, com os ombros largos de quem trabalhava pesado. Cabelos escuros cortados rente, barba por fazer, roupas sujas de poeira e graxa. Devia ter uns 40 anos, talvez menos. Era difícil dizer, com o rosto marcado pela vida dura e pela raiva que parecia emanar dele como calor. Ele me olhou por um longo momento. Depois olhou para a casa, para o cavalo preto no curral, para tudo ao redor com aquele olhar de quem estava procurando algo específico. "Boa tarde", ele disse, a voz grave e áspera. Não soava como cumprimento, soava como ameaça. "Boa tarde", respondi, mantendo a espingarda visível, mas não apontada. "Ainda. Eu estou procurando minha mãe. Mulher velha, cabelo grisalho, baixinha. Ela fugiu de casa faz uns dias. Alguém disse que viu ela por essas bandas. Meu estômago se apertou, mas mantive o rosto neutro. Não vi ninguém." Ele deu um passo à frente, os olhos estreitando. "Tem certeza? Porque eu estou procurando ela faz 3 dias. E eu acho..." Outro passo. "Que o senhor não está sendo sincero comigo." Ergui a espingarda devagar, não apontando diretamente para ele, mas deixando claro que estava pronto. "Eu disse que não vi ninguém. Agora sugiro que o senhor volte para sua caminhonete e saia da minha propriedade." Ele parou, mas não recuou. Um sorriso pequeno e cruel apareceu no canto da boca. "O senhor não quer problema comigo, velho. E o senhor não quer problema comigo também." Ficamos assim, encarando um ao outro, a tensão crescendo como a eletricidade no ar pesado antes da tempestade. E então, o primeiro trovão explodiu no céu, fazendo o chão tremer. O trovão reverberou pela planície como um tambor de guerra, seguido por outro relâmpago que rasgou o céu escuro em 2 metades brilhantes. O vento aumentou de intensidade, levantando redemoinhos de poeira que dançavam entre mim e o homem parado diante da caminhonete. Ele não desviou os olhos. Eu também não. "O senhor está cometendo um erro", ele disse, a voz carregada de algo que ia além da raiva. Era certeza. Certeza de alguém que estava acostumado a conseguir o que queria, de um jeito ou de outro. "Aquela mulher é minha mãe. É minha responsabilidade. O senhor não tem direito de interferir." "Não vi mulher nenhuma", repeti, mantendo a voz firme. "E mesmo que tivesse visto, não é da sua conta o que acontece na minha propriedade." Ele deu mais um passo à frente. E dessa vez eu ergui a espingarda completamente, apontando para o centro do peito dele. O homem parou, mas o sorriso cruel não desapareceu. "Se alguma coisa, ficou maior. O senhor vai mesmo atirar em mim por causa de uma velha que nem conhece? Vou fazer o que for necessário para proteger quem está na minha casa." Algo mudou nos olhos dele. Um brilho de compreensão, misturado com uma fúria crescente. "Então ela está aqui. Eu sabia." Ele olhou para a casa, depois de volta para mim. "O senhor não sabe no que está se metendo. Não sabe o que aquela mulher é. Ela manipula. Ela mente. Ela faz você acreditar que é uma vítima, mas não é. Ela... Chega!" Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, cortando as palavras dele. Eu vi as marcas no corpo dela. Vi o medo nos olhos dela. Não preciso ouvir mais nada. Ele ficou em silêncio por um momento, a mandíbula apertada, os punhos cerrados ao lado do corpo. Pude ver os músculos dos braços se contraindo, como se ele estivesse se segurando para não avançar. "Última chance", ele disse, cada palavra saindo devagar, deliberada. "Me entrega ela", ou... Um relâmpago explodiu tão perto que iluminou tudo como se fosse meio-dia. E o trovão que veio logo em seguida foi tão forte que senti a vibração nos ossos. E então, finalmente, a chuva começou. Não foi uma chuva comum. Foi uma parede de água que desabou do céu, como se alguém tivesse rasgado uma represa. Em segundos, estávamos encharcados. A poeira da estrada virou lama. A visibilidade caiu para alguns metros e o barulho da água batendo na terra, no telhado, nas árvores, era ensurdecedor. Aproveitei a confusão. Dei 2 passos para trás, mantendo a espingarda apontada, e gritei por cima do barulho da chuva: "Sai da minha propriedade, agora!" Ele não se mexeu.
Ficou ali parado, deixando a chuva cair sobre ele, os olhos fixos em mim mesmo através da cortina de água. Por um momento terrível, pensei que ele fosse avançar de qualquer jeito, que ia forçar minha mão, me fazer apertar o gatilho. Mas então ele recuou, devagar, sem pressa, como se estivesse fazendo uma escolha deliberada de ir embora, não porque tinha medo, mas porque tinha decidido que aquela não era a hora certa. Isso não acabou, ele gritou, a voz quase se perdendo no barulho da tempestade. Eu volto, e quando eu voltar, não vai ter aviso. Subiu na caminhonete, ligou o motor que tossiu e falhou 2 vezes antes de pegar, e deu ré na estrada lamacenta. Os pneus derraparam, jogando lama para os lados, mas ele conseguiu manobrar. Acelerou e sumiu na curva, deixando apenas rastros fundos na lama e o barulho do motor se afastando. Esperei até ter certeza absoluta de que ele tinha ido embora. Só então abaixei a espingarra, soltando um suspiro que eu não sabia que estava segurando. Minhas mãos tremiam, não de medo, ou pelo menos não só de medo, mas de adrenalina, da tensão que tinha tomado conta do meu corpo inteiro. Entrei na casa correndo, fechando a porta atrás de mim e trancando-a por dentro pela primeira vez em anos. Fui direto para o quarto. Dona Cida estava sentada na beirada da cama, o rosto branco como papel, as mãos apertando o cobertor com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Era ele? A voz dela era apenas um sussurro. Era. Ela fechou os olhos com força e o corpo inteiro começou a tremer. Não era o tremor do frio da chuva que entrava pelas frestas das janelas. Era o tremor do medo profundo, visceral, do tipo que vem de dentro e não tem como controlar. Ele vai voltar. O senhor ouviu. Ele sempre volta. Sentei ao lado dela na cama, ainda segurando a espingarra. Lá fora, a chuva continuava caindo com força, batendo no telhado como 1000 punhos pequenos. Quando ele voltar, eu vou estar pronto. O senhor não entende, ela disse, abrindo os olhos e me olhando com um desespero que doía de ver. Ele não tem limites. Ele não tem piedade. Quando a mulher dele morreu, alguma coisa dentro dele morreu junto. Ele culpa todo mundo. Culpa ela por ter morrido, culpa Deus por ter levado ela, e me culpa porque eu tô viva e ela não tá. O que aconteceu com a esposa dele? Câncer, igual à sua. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, misturando-se com a chuva que pingava do meu cabelo molhado. Ela era uma moça boa, doce, cheia de vida. Eu vi ela definhar, vi ela sofrer, e vi meu filho se transformar em outra pessoa. A dor dele virou raiva, e a raiva virou maldade. Entendi então. Entendi de uma forma que ninguém mais poderia entender, porque eu tinha passado pela mesma coisa. Tinha visto a mulher que eu amava morrer aos poucos. Tinha sentido a mesma impotência, a mesma raiva de não poder fazer nada. A diferença é que minha raiva tinha virado para dentro. Tinha me consumido, me transformado numa casca vazia. Mas a dele tinha virado para fora, tinha se transformado em violência. Eu não vou deixar ele te levar, eu disse, e dessa vez não era só uma promessa, era um juramento. Não importa o que ele faça, não importa o que eu tenha que fazer. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e segurou minha mão com força surpreendente para alguém tão frágil. Por que o senhor está fazendo isso? Por que está arriscando tudo por mim? Fiquei em silêncio por um momento, ouvindo a chuva, sentindo o peso da pergunta. Porque quando eu te encontrei naquela estrada, algo me lembrou que eu ainda estou vivo, que ainda posso escolher fazer algo que importa. Respirei fundo. E por quê? Porque talvez seja isso que minha Maria queria dizer quando pediu para eu não desistir de viver. Talvez ela soubesse que um dia alguém ia precisar de mim e eu precisava estar aqui. Dona Cida apertou minha mão mais forte e ficamos assim. 2 sobreviventes de tempestades diferentes, agora enfrentando uma nova juntos. A chuva continuou caindo durante horas. Eu passei o tempo verificando as janelas, as portas, procurando por pontos fracos na casa que eu nunca tinha me preocupado em consertar.
Peguei pregos e tábuas velhas do galpão e reforcei a porta da frente e a dos fundos. Não era muito, mas era alguma coisa. Quando a noite chegou, a chuva diminuiu para uma garoa fina e persistente. Acendi os lampiões, preparei uma sopa com os últimos legumes que tinha e levei para Dona Cida. Ela comeu em silêncio, perdida em pensamentos que eu não conseguia alcançar. Depois, sentei na cadeira ao lado da cama dela, com a espingarra no colo, e fiquei ali. Ela tentou protestar, disse que eu precisava descansar, mas eu não me movi, não ia dormir, não aquela noite. Me conta sobre sua Maria, ela disse de repente, quebrando o silêncio. Como ela era? E então, no meio daquela noite chuvosa, com o perigo espreitando nas sombras lá fora, eu comecei a falar. Contei sobre o sorriso de Maria, sobre como ela cantava enquanto cozinhava, sobre como ela tinha paciência infinita com os animais doentes, sobre como ela me fazia rir mesmo nos dias difíceis. Contei sobre o dia que ela descobriu a doença e como, mesmo depois de ouvir a sentença de morte dos médicos, ela tinha voltado para casa e plantado flores no jardim. Vão florescer depois que eu me for, ela tinha dito. Aí você vai se lembrar que coisas bonitas ainda podem crescer, mesmo na tristeza. E contei sobre o último dia, quando ela estava tão fraca que mal conseguia falar, mas tinha segurado minha mão e sussurrado: "Você vai ficar bem. Promete que vai ficar bem." Eu menti para ela, confessei, sentindo o nó na garganta. Prometi que ia ficar bem, mas não fiquei. Passei 5 anos apenas, existindo. Mas agora o senhor está vivendo de novo, Dona Cida disse suavemente. Ela ia ficar feliz. Olhei para aquela mulher que eu mal conhecia, mas que já significava tanto, e senti algo mudar dentro de mim. Como se uma porta trancada há anos finalmente tivesse se aberto, deixando entrar um pouco de luz. Talvez, eu disse. Talvez sim. A noite se arrastou devagar, cada hora parecendo durar uma eternidade. A chuva parou pouco antes do amanhecer, deixando o mundo encharcado e silencioso. Eu continuei ali, vigilante, esperando, porque eu sabia que ele voltaria. E quando voltasse, eu estaria pronto para fazer o que fosse necessário. Não pela fazenda, não por mim, mas por aquela mulher que Deus tinha colocado no meu caminho por um motivo que eu estava apenas começando a entender. O sol nasceu escondido atrás de nuvens grossas e cinzentas que não tinham ido embora com a tempestade. A luz era fraca, doentia, fazendo tudo parecer mais sombrio do que realmente era. A fazenda estava encharcada. Poças de água se espalhavam por todo lado, e a estrada tinha virado um lamaçal profundo, onde as marcas dos pneus da caminhonete ainda eram visíveis, como cicatrizes frescas na terra ferida. Eu não tinha dormido. Tinha passado a noite inteira na cadeira ao lado da cama de Dona Cida, cochilando em intervalos de minutos, sempre acordando ao menor ruído. Meus olhos ardiam, as costas doíam, e havia um zumbido constante nos ouvidos que vinha do cansaço acumulado. Mas não podia parar, não agora. Dona Cida ainda dormia, um sono agitado, cheio de sussurros e tremores. De vez em quando ela gemia, chamava nomes que eu não reconhecia, pedia perdão por coisas que eu não entendia. O corpo dela estava se recuperando, mas a mente ainda estava presa no inferno que ela tinha vivido. Levantei da cadeira com cuidado para não acordá-la e fui até a cozinha. Preparei café forte, quase amargo demais para beber, e tomei 2 canecas seguidas, deixando o líquido quente queimar a garganta. Precisava da cafeína, precisava de algo que me mantivesse acordado, alerta. Peguei a espingarra e fui até a varanda. O mundo lá fora parecia diferente depois da chuva. As cores estavam mais vivas, o cheiro de terra molhada invadia tudo e havia um silêncio estranho, como se os próprios animais estivessem esperando algo acontecer. Olhei para a estrada, vazia, mas isso não me tranquilizava. Ele tinha dito que voltaria, e homens como ele não faziam ameaças vazias. A questão não era se ele voltaria, mas quando. Passei a manhã reforçando as defesas da casa.
Preguei mais tábuas nas janelas dos fundos, aquelas que davam para o mato e podiam ser usadas para entrar sem ser visto. Verifiquei todas as fechaduras, mesmo sabendo que eram velhas e não aguentariam muito se alguém realmente quisesse entrar. Peguei o facão que usava para cortar mato e deixei perto da porta junto com um pedaço de cano de ferro que tinha sobrado de um concerto antigo. Armas improvisadas, mas melhor que nada. O cavalo preto estava inquieto no curral, andando de um lado para o outro, relinchando baixo. Animais sempre sabem quando algo está errado. Fui até ele. Passei a mão no pescoço molhado, tentando acalmá-lo. Mas eu mesmo estava longe de estar calmo, e ele sentia isso. Eu sei, companheiro, murmurei. Eu sei, mas a gente tem que aguentar. Só mais um pouco. Voltei para dentro quando ouvi Dona Cida se mexendo no quarto. Ela estava sentada na cama, olhando pela janela com aquela expressão distante que eu já estava começando a reconhecer. Era o olhar de quem está vendo, não o que está lá fora, mas o que pode vir. Ele não voltou ainda, eu disse, entrando no quarto com uma caneca de café para ela. Ainda, ela repetiu, pegando a caneca com mãos trêmulas. Mas vai voltar, e quando voltar, não vai vir sozinho. As palavras me gelaram. O que quer dizer com isso? Ela tomou um gole do café, fazendo uma careta com um gosto amargo, e me olhou com olhos cansados que tinham visto demais. Meu filho tem amigos, gente como ele, gente que bebe junto, que briga junto, que faz coisas juntos. Se ele voltar para buscar ajuda, vai trazer 2, 3 homens, talvez mais. Senti meu estômago se apertar. Uma coisa era enfrentar um homem sozinho. Mas 3, 4, com apenas uma espingarda de 2 canos e armas improvisadas, as chances não eram boas. Então preciso estar preparado para mais de um. O senhor precisa me devolver para ele. Olhei para ela surpreso. O quê? Me devolve. Antes que seja tarde demais. Antes que ele machuque o senhor também. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, silenciosas e pesadas. Eu não posso deixar que outra pessoa se machuque por minha causa. Já causei sofrimento demais. Minha nora morreu e eu não pude ajudar. Meu filho virou um monstro e eu não consegui impedir. Eu não vou deixar que o senhor... Para! Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Eu já tomei minha decisão. Não importa quantos venham. Não importa o que aconteça. Eu não vou entregar você. Mas por quê? Ela quase gritou, a voz quebrando em desespero. Porque o senhor se importa tanto? Eu não sou nada para você. Sou só uma velha inútil que trouxe problema para sua vida. Sentei na beirada da cama e segurei os ombros dela com firmeza, mas sem machucar. Porque faz 5 anos que eu tô morto por dentro. 5 anos que eu só existo, esperando o tempo passar até finalmente poder encontrar minha Maria de novo. Respirei fundo, sentindo as palavras saírem de um lugar que eu tinha mantido trancado por tempo demais. E quando eu te vi naquela estrada, quando vi aquele gato do mato protegendo você como se sua vida valesse algo, como se valesse tudo, eu entendi. Entendi que talvez Deus não tinha me deixado aqui só para sofrer. Talvez Ele tinha me deixado aqui para isso, para esse momento, para você. Dona Cida me olhou por um longo momento, as lágrimas ainda escorrendo, mas algo diferente brilhando nos olhos. Era gratidão, era esperança, era o começo de algo que se parecia com fé. O senhor é um homem bom, João Batista. Não, eu sou só um homem cansado que encontrou um motivo para acordar. Ela segurou minha mão e apertou com força surpreendente. Então, que Deus proteja a gente, porque vamos precisar. O dia se arrastou com uma lentidão torturante. Cada minuto parecia 1 hora, cada hora uma eternidade. Preparei comida, arroz simples, feijão, um pedaço de carne que eu tinha salgado semanas atrás. Comemos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que estava por vir. Depois do almoço, Dona Cida insistiu em me ajudar. Disse que não podia ficar deitada esperando o pior acontecer, que precisava fazer alguma coisa. Eu a deixei organizar os poucos suprimentos que tínhamos, água em garrafas velhas, alguns panos limpos para curativos se fosse necessário,
as velas e os fósforos num lugar de fácil acesso caso a luz do lampião acabasse. Ela se movia devagar, ainda dolorida, mas havia uma determinação nela que eu não tinha visto antes. Como se ter um propósito, mesmo que fosse apenas se preparar para o perigo, fosse melhor do que a impotência de apenas ser vítima. O sol começou a descer no meio da tarde, escondendo-se atrás das nuvens que teimavam em não ir embora. Eu estava na varanda, verificando pela 10ª vez a munição da espingarra, quando ouvi motores. Não era só um, eram vários. O som vinha de longe ainda, mas se aproximava, grave, constante e ameaçador. "Dona Cida!" chamei, mantendo a voz firme, mas urgente. "Eles estão vindo!" Ela apareceu na porta, o rosto pálido, mas não havia surpresa em seus olhos, apenas resignação. "Quantos? Ainda não sei, mas são vários." Ela fechou os olhos por um momento, sussurrando algo que parecia uma oração, e então os abriu de novo. "O que eu faço? Fica dentro. Tranca o quarto por dentro. Não importa o que aconteça lá fora, não sai." "Entendeu?" Ela assentiu e voltou para dentro. Ouviu o barulho da porta do quarto se fechando, a tranca velha rangendo ao ser colocada no lugar. Os motores ficaram mais altos, mais próximos. Posicionei-me no meio da varanda, segurando a espingarra, tentando controlar a respiração que queria acelerar, o coração que batia forte demais no peito. Meu corpo inteiro estava tenso, cada músculo preparado para reagir. Então, eles apareceram, 3 veículos. A caminhonete azul da frente, com ele dirigindo. Atrás, mais 2 caminhonetes, uma preta e uma branca, ambas velhas e amassadas. Os carros pararam na entrada da propriedade, formando uma linha, os motores ainda ligados, fazendo o chão vibrar. As portas se abriram. Ele desceu primeiro, e então mais 5 homens saíram dos outros veículos. 6 ao todo. Todos grandes, todos com cara de quem não tinha nada a perder. Alguns seguravam pedaços de pau. Um tinha uma barra de ferro, outro uma corrente grossa. Eles não tinham armas de fogo, ou pelo menos não que eu pudesse ver. Mas 6 homens armados, mesmo que fosse com paus, podiam fazer muito estrago. Ele deu um passo à frente, os outros ficando em formação atrás dele. O sorriso cruel estava de volta no rosto. Mas agora tinha algo mais. Tinha certeza de que tinha vencido antes mesmo de começar. "Última vez que vou pedir", ele gritou, a voz ecoando pela fazenda silenciosa. "Me entrega minha mãe e a gente vai embora. Ninguém precisa se machucar." Ergui a espingarra, apontando diretamente para ele. "E essa é a última vez que vou falar. Sai da minha propriedade, agora!" Ele riu. Um riso alto, sem humor, que os outros acompanharam como hienas. "O senhor tem 2 tiros nessa espingarra, velho. Nós somos 6, faça as contas." Ele estava certo, e nós 2 sabíamos disso, mas eu tinha feito minha escolha, e não ia voltar atrás. "Então vem", eu disse, minha voz saindo mais calma do que eu me sentia. "Vamos ver quem cai primeiro." O sorriso no rosto dele desapareceu. Ele fez um gesto com a cabeça e os homens começaram a avançar. E eu soube, com uma clareza terrível e absoluta, que a tempestade que tinha caído na noite anterior não tinha sido nada. A verdadeira tempestade estava apenas começando. O tempo pareceu desacelerar. Cada passo dos homens avançando soava como um tambor distante. Cada respiração minha ecoava nos meus próprios ouvidos. A espingarra pesava nos meus braços, não pelo peso do metal e da madeira, mas pelo peso da escolha que eu estava prestes a fazer. Eles caminhavam devagar, espalhados em semicírculo, cercando a varanda. O filho de Dona Cida vinha na frente, os olhos fixos em mim com uma intensidade que queimava. Os outros, homens marcados pela vida dura, rostos queimados pelo sol, mãos calejadas pelo trabalho e pela violência, se moviam como uma matilha que tinha feito aquilo antes. "Última chance, velho", ele disse, parando a uns 10 metros de distância. 2 tiros, 6 homens. Matemática simples.
Meu dedo roçou o gatilho. O metal estava frio, sólido, real. Eu podia sentir meu coração batendo na garganta, o suor escorrendo pelas costas, mesmo com o ar frio da tarde. O primeiro vai ser você, eu disse, mantendo a arma firme apontada para o centro do peito dele. E o segundo vai ser quem vier depois. Aí vamos ver quem tem coragem de continuar. Algo mudou no rosto dele. A confiança vacilou por uma fração de segundo, substituída por algo parecido com respeito, ou talvez medo. Era difícil dizer. O senhor está disposto a morrer por uma mulher que nem conhece? Estou disposto a viver por ela, que é mais do que posso dizer de você. As palavras saíram sem que eu planejasse, mas no momento em que as disse, senti a verdade profunda nelas. Ele estava morto por dentro, consumido pela raiva e pela dor que tinha virado veneno. Eu tinha estado no mesmo lugar, afundando no mesmo buraco escuro, mas naquele momento, na beirada do abismo, com a morte olhando para mim, eu estava mais vivo do que tinha estado em 5 anos. Um dos homens atrás dele, um sujeito gordo com a camisa rasgada e uma barra de ferro na mão, deu um passo à frente, impaciente. Deixa eu acabar com ele, Ademir. Ele não tem colhão para atirar. Ademir. Agora eu sabia o nome dele. O nome do homem que tinha torturado a própria mãe. Volta! Ademir ordenou sem tirar os olhos de mim. Havia algo na voz dele, uma tensão que não tinha estado lá antes. Ele estava calculando, medindo as chances, se perguntando se eu realmente faria isso. Eu faria, eu disse, como se pudesse ler sua mente. Não tenha dúvida disso. Ficamos assim, congelados no tempo, o mundo ao nosso redor sumindo, até restar apenas aquela linha invisível desenhada na terra entre nós. A linha que, uma vez cruzada, mudaria tudo para sempre. Foi então que ouvi a porta atrás de mim se abrir. Não! Gritei sem me virar, sem tirar os olhos dos homens. Dona Cida, volta para dentro! Mas ela não obedeceu. Ouvi os passos lentos, arrastados, e então ela estava ao meu lado, segurando a ombreira da varanda para se manter de pé. Mãe! A voz de Ademir saiu diferente agora, carregada de algo que eu não conseguia identificar completamente. Raiva ainda, sim, mas também dor. Mãe, vem aqui. Vamos para casa. Não tenho mais casa, Dona Cida disse, e a voz dela era mais firme do que eu esperava. Você queimou ela. Queimou com suas mãos, com sua raiva, com tudo que você se tornou. Eu te dei teto, comida, cuidei de você. Você me prendeu. A voz dela aumentou, quebrando em algum lugar no meio, mas não parando. Me amarrou, me bateu, me tratou pior do que um cachorro. Isso não é cuidar, Ademir. Isso é tortura, porque você não entendia. Ele gritou de volta, e agora havia lágrimas nos olhos dele, lágrimas de raiva e frustração. Porque você estava viva e ela morreu. Você, que é velha, que já viveu sua vida, e ela, que era nova, que tinha tudo pela frente. Por que Deus levou ela e deixou você? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Pude sentir a dor dele, crua e exposta, sangrando no ar entre nós. Era uma dor que eu conhecia, uma dor que tinha quase me destruído. Você acha que eu não me pergunto isso todo dia? Dona Cida disse, e agora as lágrimas escorriam pelo rosto dela também. Você acha que eu não pedi para Deus me levar no lugar dela? Que eu não implorei, não chorei, não desejei que fosse eu na cama de hospital ao invés dela? Então por que não foi? Ele berrou, a voz quebrando completamente agora. Por que não foi você? Eu não sei! Ela gritou de volta, o corpo inteiro tremendo. Eu não sei, filho, mas não foi. E eu tenho que viver com isso, com a culpa de estar viva, com a dor de ver você se transformar nisso. Você acha que sua dor é a única que importa? Você acha que eu não perdi também? Eu perdi minha nora. Eu perdi meu filho. Porque o homem que está aqui na minha frente não é mais o menino que eu criei. Ademir deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. As palavras da mãe o atingiram de um jeito que nenhuma arma poderia. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo.
Nenhum som saiu. Os outros homens olhavam desconfortáveis, sem saber o que fazer. Aquilo não era mais uma briga simples. Era algo maior, mais profundo, mais doloroso. Quando Teresa morreu, Dona Cida continuou, a voz mais baixa agora, mas ainda firme. Eu te segurei enquanto você chorava. Eu fiquei acordada noite após noite ouvindo você gritar, xingar Deus, quebrar as coisas da casa, e eu deixei. Deixei porque você precisava passar pela dor, precisava sentir, precisava processar. Ela pausou, limpando as lágrimas com as costas da mão trêmula. Mas você nunca processou. Você pegou aquela dor e transformou ela em raiva. E essa raiva tinha que ter um alvo, e eu era a mais fácil. Eu estava ali, viva, respirando, existindo. Então você me culpou, me puniu, me fez pagar por algo que eu não tive controle nenhum. Você não entende, Ademir sussurrou, a voz sumindo. Você não sabe como é amar alguém tanto assim e perder. Foi minha vez de falar. Minha voz saiu baixa, mas carregava peso. Eu sei. Ele olhou para mim surpreso, como se tivesse esquecido que eu estava ali. Minha esposa morreu de câncer faz 5 anos. Continuei abaixando a espingarra lentamente, mas não soltando. Mesmo tipo que a sua. Ela foi se apagando na minha frente, e eu não pude fazer nada. Assisti ela sofrer, assisti ela definhar, assisti ela morrer. E quando acabou, quando a enterrei, eu quis morrer junto. Senti Dona Cida tocar meu braço levemente, um toque de apoio, de compreensão. Passei 5 anos vivendo como fantasma. Eu disse, olhando diretamente nos olhos de Ademir, fazendo os movimentos, respirando, acordando, dormindo, mas sem estar realmente vivo. A dor era tão grande que eu achei mais fácil sentir nada, virar pedra, virar vazio. Então você me entende, Ademir disse, e havia algo desesperado na voz dele agora, como se estivesse procurando por um aliado, por alguém que validasse o que ele tinha feito. Entendo a dor, mas não o que você fez com ela. Ergui a espingarra de novo, não apontando para ele, mas segurando firme. Quando encontrei sua mãe naquela estrada, morrendo de sede, machucada, aterrorizada, algo acordou em mim. Algo que eu achava que tinha morrido com minha Maria. E sabe o que foi? Foi a escolha. A escolha de fazer algo que importasse, de ser alguém que importasse. Eu importava para ela. Ele apontou para a esposa morta como se ela ainda estivesse ali. Eu era tudo para ela. E ela ia querer que você se tornasse isso? Dona Cida perguntou, a voz quebrada, mas firme. Que você batesse na sua própria mãe? Que você se transformasse num homem que usa violência para esconder a dor? Você acha que Teresa ia olhar para você agora e sentir orgulho? O corpo inteiro de Ademir começou a tremer. As mãos apertadas em punhos aos lados do corpo, a mandíbula travada, os olhos vermelhos de lágrimas que ele se recusava a deixar cair completamente. Não fala dela, ele sussurrou. Você não tem direito de falar dela. Eu tenho, porque eu amava ela também. Porque ela era minha nora, era como uma filha para mim. Dona Cida deu um passo à frente, cambaleante, mas determinada. E porque eu sei que, onde quer que ela esteja, ela está chorando vendo o que você se tornou. Algo quebrou nele. Pude ver acontecendo, a armadura de raiva que ele tinha construído ao redor da dor, rachar, estilhaçar. Ele caiu de joelhos no chão lamacento, as mãos cobrindo o rosto, e finalmente, ele chorou. Não era um choro silencioso, era um soluço profundo, visceral. 5 anos de dor jorrando para fora de uma vez. Os outros homens ficaram parados, constrangidos, sem saber o que fazer. Um por um, começaram a recuar, voltando para as caminhonetes. Dona Cida desceu os degraus da varanda com dificuldade. Eu me movi para ajudá-la, mas ela fez um gesto para que eu ficasse onde estava. Ela precisava fazer aquilo sozinha. Ela se aproximou do filho ajoelhado na lama, esse homem grande e violento que agora parecia pequeno e quebrado, e colocou a mão trêmula na cabeça dele. Eu perdoo você, ela disse suavemente, mas você precisa se perdoar também. Precisa deixar a Teresa descansar,
Precisa deixar a raiva ir embora. Precisa viver de novo. Ele agarrou a mão dela, pressionando contra o rosto molhado de lágrimas e lama, e chorou como uma criança. E ali, naquela fazenda esquecida, sob um céu pesado de nuvens que começavam finalmente a se abrir, 3 pessoas quebradas pela perda começaram a encontrar algo parecido com cura. Não seria fácil, não seria rápido, mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo que a gente precisa. Os dias que se seguiram foram estranhos, lentos, preenchidos por um silêncio diferente daquele que eu tinha conhecido nos últimos 5 anos. Não era mais o silêncio vazio da solidão absoluta, mas um silêncio contemplativo, carregado de possibilidades ainda não nomeadas, de palavras ainda não ditas, de futuros ainda não imaginados. Ademir tinha ficado ali, de joelhos na lama, chorando até não ter mais lágrimas. Dona Cida ficou ao lado dele o tempo todo, a mão no ombro dele, não dizendo nada, apenas presente. Os outros homens tinham ido embora um por um, constrangidos pela intimidade dolorosa daquele momento que não lhes pertencia. Ouvia as caminhonetes ligando, fazendo manobras na estrada lamacenta, e depois o som dos motores se afastando até sumir completamente. Quando Ademir finalmente se levantou, ele estava diferente. Não era uma transformação mágica, os olhos ainda carregavam a marca da dor profunda, os ombros ainda estavam pesados pelo peso de tudo que tinha feito. Mas havia uma rachadura na armadura e, através dela, algo parecido com humanidade tinha começado a vazar. Ele olhou para mim por um longo momento, e eu segurei seu olhar sem desviar. Não havia mais ameaça entre nós, mas também não havia amizade. Apenas reconhecimento. 2 homens que tinham sido quebrados pela mesma tragédia, que tinham lidado com ela de formas opostas, e que agora estavam diante das consequências de suas escolhas. A voz dele saiu rouca, destruída pelo choro. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Eu respondi, abaixando a espingarra completamente pela primeira vez. Só precisa ir embora. E precisa deixar ela em paz. Ele assentiu devagar, olhando para a mãe que estava ao seu lado, pequena e frágil, mas de pé, firme de um jeito que ele provavelmente nunca tinha visto antes. Mãe, As palavras falharam, engasgadas por tudo que precisava ser dito, mas que não cabia em uma frase simples. Eu sei, Dona Cida disse suavemente. Eu sei, filho, mas agora você precisa ir. Precisa cuidar de você, da sua dor, do seu coração, e precisa me deixar fazer o mesmo. A senhora vai ficar aqui? Ela olhou para mim, depois de volta para ele, e algo nos olhos dela se suavizou de um jeito que eu não tinha visto antes. Vou, se o João deixar. Por enquanto, pelo menos. Até eu conseguir ficar de pé sozinha de verdade. Eu assenti. Não tinha pensado no que viria depois, no que aconteceria quando Dona Cida se recuperasse completamente, quando a ameaça acabasse de vez. Mas naquele momento, a ideia de ela ir embora, de a casa voltar ao silêncio vazio de antes, me apertou o peito de um jeito inesperado. Ademir engoliu em seco, assentiu de novo, e começou a se afastar em direção à caminhonete azul que tinha ficado ali, sozinha, como um monumento à violência que quase tinha acontecido. Ele parou antes de chegar até ela. Virou-se uma última vez. Obrigado, ele disse, olhando para mim, por não ter atirado, por ter dado a ela uma chance, por ter me dado uma chance. Não respondi. Apenas observei enquanto ele entrava no veículo, ligava o motor que tossiu antes de pegar e dirigia devagar pela estrada lamacenta, desaparecendo na curva que levava para longe dali. O silêncio que se seguiu foi profundo. Dona Cida continuou parada no meio do pátio lamacento, olhando para o lugar onde o filho tinha desaparecido. Os ombros curvados não mais pelo medo, mas por algo mais complicado. Uma mistura de alívio, tristeza, esperança e exaustão. Vamos entrar, eu disse suavemente, descendo da varanda e oferecendo meu braço para apoiá-la. A senhora está tremendo.
Ela aceitou o apoio sem protestar e caminhamos devagar de volta para a casa. Cada passo dela parecia pesar uma tonelada, como se todo o peso dos últimos dias, toda a tensão, todo o medo estivessem finalmente caindo sobre ela de uma vez. Levei-a para o quarto e a ajudei a se deitar. Ela fechou os olhos imediatamente, mas eu podia ver que não era sono, era exaustão emocional pura, o tipo que vai além do corpo e atinge a alma. Ele vai ficar bem? Ela perguntou com os olhos ainda fechados. Não sei, talvez, se ele escolher isso. E a senhora vai ficar bem? Fiquei em silêncio por um momento, pensando na pergunta que eu tinha evitado fazer a mim mesmo por 5 anos inteiros. Acho que sim. Pela primeira vez em muito tempo, acho que sim. Ela abriu os olhos e me olhou com aquela intensidade que só pessoas que já passaram pelo fogo conseguem ter. O Senhor me salvou, João Batista, mas também me deixou salvar o Senhor. Obrigada por isso. Senti algo apertar na garganta. Assenti, sem confiar na minha voz naquele momento, e saí do quarto deixando-a descansar. Os dias começaram a encontrar um ritmo diferente, mais cheio, menos vazio. Dona Cida se recuperava devagar, mas constantemente. Os ferimentos cicatrizavam, as forças voltavam, e com elas algo mais. Uma vitalidade que provavelmente tinha sido esmagada por anos de abuso, mas que agora, livre, começava a florescer de novo. Ela insistiu em ajudar com as tarefas da casa, mesmo quando eu protestava que ela ainda precisava descansar. Começou limpando a cozinha, tirando a poeira acumulada de anos, organizando as panelas enferrujadas, lavando os pratos manchados. Eu tentei impedir no começo, mas percebi que ela precisava daquilo, precisava sentir que estava contribuindo, que não era um fardo, que tinha valor além de ser alguém que precisava ser protegido. Aos poucos, a casa começou a mudar. As janelas que eu nunca abria foram abertas, deixando entrar luz e ar fresco. O cheiro de mofo foi substituído pelo cheiro de sabão e, surpreendentemente, de comida de verdade. Dona Cida começou a cozinhar. Feijão temperado direito, arroz soltinho, até alguns quitutes que ela dizia que tinha aprendido com a mãe dela décadas atrás. Sentar à mesa e comer comida quente, feita com cuidado, compartilhada com alguém que não era apenas uma memória, era estranho, era desconfortável, mas era também de uma forma que eu tinha esquecido que existia. Bom, uma manhã acordei com o som de alguém cantarolando na cozinha. Era uma melodia baixinha, desafinada, mas havia alegria nela. Levantei e fui até lá, encontrando Dona Cida preparando café, os cabelos grisalhos presos num coque simples, usando o avental que tinha sido de Maria. Parei na porta, sentindo algo complexo apertar no peito. O avental. Aquele avental que tinha ficado pendurado atrás da porta como um santuário intocável por 5 anos. Ela percebeu minha presença e se virou, seguindo meu olhar até o avental. O rosto dela ficou preocupado imediatamente. Desculpa, eu não pensei, eu posso tirar, Não, eu disse rapidamente. Não tira, ela ia gostar de ver alguém usando de novo. Dona Cida me olhou por um longo momento e então assentiu lentamente, voltando ao fogão onde o café fervia. Ela devia ser uma mulher especial. Era. Me conta mais sobre ela, se o senhor quiser. E então, enquanto tomávamos café naquela manhã clara, eu contei. Contei coisas que nunca tinha contado a ninguém. Sobre como Maria tinha insistido em plantar um jardim, mesmo sabendo que o solo era duro e seco. E como ela comemorava cada flor que conseguia fazer brotar como se fosse um milagre. Sobre as brigas bobas que tínhamos, sobre coisas sem importância e como sempre terminavam com risadas. Sobre a forma como ela cantava músicas antigas enquanto cozinhava, sempre errando as letras, mas nunca parando. Sobre o último ano, os meses de hospital, as noites em claro, o medo constante. E sobre como, mesmo no fim,
Mesmo quando a dor era insuportável, ela ainda se preocupava comigo, ainda me fazia prometer que eu ia ficar bem. Uma promessa que o Senhor não conseguiu cumprir, Dona Cida disse suavemente. Até agora, repeti, sentindo o peso da verdade naquelas palavras. As semanas passaram. A fazenda começou a ter vida de novo. Dona Cida passou a cuidar de um pequeno canteiro de ervas que plantou perto da cozinha. Manjericão, alecrim, hortelã. Eram coisas simples, práticas, mas ver algo verde crescendo depois de tanto tempo de tudo estar morto ou morrendo era significativo de um jeito que ia além da lógica. Eu voltei a cuidar da propriedade de verdade. Consertei toda a cerca, não apenas os pontos urgentes. Limpei o curral completamente, preparando para comprar gado de novo. Pintei as paredes da casa que tinham descascado, substituí as telhas quebradas no telhado, lubriquei as dobradiças das portas que rangiam há anos. Não era apenas manutenção, era reconstrução. Era escolher viver em vez de apenas existir. Uma tarde, enquanto eu trabalhava consertando a porteira principal, um carro parou na estrada. Reconheci a caminhonete azul imediatamente e meu corpo inteiro ficou tenso, a mão indo instintivamente para o facão preso no cinto. Mas quando Ademir desceu do veículo, ele estava diferente. Mais magro, talvez, os olhos menos selvagens. Carregava uma caixa de papelão nos braços. Caminhei até ele devagar, mantendo distância, ainda não confiando completamente, mas disposto a ouvir. Vim trazer umas coisas da minha mãe. Ele disse, a voz baixa, sem a arrogância de antes. Roupas, alguns objetos pessoais. Achei que ela ia querer. Olhei para a caixa, depois de volta para ele. Como você tá? Ele deu uma risada curta, sem humor. Sinceramente, um lixo. Parei de beber, o que é bom, mas o que fica quando a bebida vai embora é difícil. Comecei a ir numa igreja. O pastor está me ajudando. Diz que eu preciso perdoar a mim mesmo antes de poder seguir em frente. Ele pausou, olhando para o chão. Não sei se consigo, mas estou tentando. Peguei a caixa dele, sentindo o peso leve das coisas que compunham uma vida. Sua mãe vai ficar feliz em saber que você está tentando. Ela está bem? Aqui com o senhor? Tá, melhor do que estava. Ainda se recuperando, mas tá melhor. Ele assentiu, engolindo em seco. Por um momento pareceu que ia pedir para vê-la, mas então pensou melhor e apenas acenou com a cabeça. Cuida bem dela. Por favor, vou cuidar. Ele voltou para a caminhonete, entrou e antes de ligar o motor, olhou para mim uma última vez através da janela aberta. O senhor é um homem melhor do que eu. Não sou. Só tive a sorte de encontrar um motivo para tentar ser. Ele assentiu de novo e foi embora. E eu fiquei ali parado, segurando a caixa, pensando em segundas chances e em como a redenção era possível, mesmo quando parecia impossível. Naquela noite, depois de jantar, Dona Cida e eu sentamos na varanda. O céu estava limpo pela primeira vez em semanas, salpicado de estrelas que brilhavam como furos numa cortina preta. O ar estava fresco, carregando o cheiro de terra molhada e de flores silvestres que cresciam no campo. Seu filho veio aqui hoje, eu disse, quebrando o silêncio confortável. Ela se virou para mim, surpresa. Veio? Trouxe suas coisas. Perguntou de você. Disse que está tentando melhorar. Lágrimas encheram os olhos dela, mas dessa vez eram lágrimas de esperança, não de dor. Ele vai conseguir? Não sei, mas ele está tentando. E às vezes tentar é o primeiro passo. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas olhando as estrelas, ouvindo o canto dos grilos e o vento sussurrando através das árvores. O senhor já pensou no que vai acontecer quando eu estiver completamente recuperada? Ela perguntou suavemente. A pergunta tinha me assombrado nas últimas semanas, mas eu tinha evitado pensar nela diretamente. Pensei e respirei fundo. E acho que a senhora devia ficar, se quiser. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. E eu gostaria da companhia. Ela me olhou com aqueles olhos sábios que tinham visto tanto sofrimento, mas que ainda conseguiam encontrar alegria.
O senhor tem certeza? Eu não quero ser um fardo. A senhora não é um fardo. Procurei pelas palavras certas. É uma lembrança de que vale a pena acordar de manhã, de que a vida ainda pode ter sentido, mesmo depois de perder tudo. Ela estendeu a mão e segurou a minha, aquele toque leve, mas firme, que tinha se tornado familiar nas últimas semanas. Então eu fico, por enquanto pelo menos, até a gente descobrir o que vem depois. Até descobrirmos o que vem depois. Repeti. E ali, naquela varanda velha de uma fazenda esquecida no meio do nada, 2 sobreviventes de tragédias diferentes encontraram algo que nenhum dos 2 esperava encontrar de novo: esperança. Não era uma esperança grandiosa ou dramática. Era pequena, silenciosa, frágil, mas era real e era suficiente. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas profundas. A fazenda voltou a funcionar. Comprei gado novo, plantei alguns alqueires de milho, consertei o que precisava ser consertado. Dona Cida transformou a casa num lar de verdade, com cortinas limpas nas janelas, toalhas nas mesas e sempre comida quente esperando no fim do dia. Ademir aparecia de vez em quando, sempre mantendo distância respeitosa, sempre trazendo algo. Uma ferramenta que eu tinha mencionado precisar, mantimentos da cidade, notícias do mundo lá fora. As conversas entre ele e a mãe eram curtas, cuidadosas, como se ambos estivessem aprendendo uma língua nova. Mas havia progresso, lento, doloroso, mas real. Uma tarde, quase 6 meses depois daquela noite chuvosa, quando tudo tinha mudado, eu estava trabalhando no curral, quando Dona Cida veio até mim trazendo água fresca. João, ela disse, e havia algo diferente no tom da voz dela. Tem algo que eu quero te mostrar. Seguia até os fundos da casa, onde o canteiro de ervas dela ficava. Mas agora tinha mais do que ervas. Tinha flores. Não muitas, apenas alguns botões começando a abrir. Mas eram flores. Reais, vivas, coloridas. Lembra quando o senhor me contou sobre o Jardim da Maria? Ela disse suavemente. Sobre como ela plantava flores, mesmo sabendo que era difícil fazê-las crescer. Assenti, sentindo algo apertar na garganta. Eu pensei que talvez fosse hora de plantar de novo, de deixar coisas bonitas crescerem, onde antes só tinha dor e vazio. Olhei para as flores, depois para ela, e pela primeira vez em 5 anos e meio, senti algo que tinha certeza que nunca mais sentiria. Paz. Ela ia adorar, eu disse, a voz saindo rouca. Maria ia adorar isso. Eu sei, Dona Cida sorriu, aquele sorriso pequeno, mas genuíno que tinha se tornado mais frequente nos últimos meses. Acho que ela está vendo, e acho que ela está feliz que a gente encontrou um jeito de continuar. Ficamos ali parados, olhando para aquelas flores frágeis, mas teimosas, crescendo em solo difícil, desafiando as probabilidades, simplesmente por se recusarem a desistir. E eu entendi que era isso que a vida era depois da tragédia. Não era esquecer, não era substituir, era plantar de novo, era escolher, todos os dias, deixar coisas bonitas crescerem onde antes só tinha dor. Era acordar e decidir viver, mesmo quando parecia impossível. Era encontrar propósito em lugares inesperados. Era perceber que, às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho não apenas para que possamos salvá-las, mas para que elas possam nos salvar também. Naquela tarde, sob o sol quente do sertão, rodeado por terra seca e céu infinito, eu finalmente cumpri a promessa que tinha feito a Maria. Eu finalmente voltei a viver.